vamos iniciar aqui esta primeira jornada Satri Digital, com alguns agradecimentos à diretoria executiva do CRTR Quinta Região pela idealização deste evento, em conjunto com o CRTR da 13ª Região. Este é o primeiro de uma série de eventos que nós pretendemos realizar, né, para a integração dos profissionais, troca de conhecimentos e levando também algumas novidades ao pessoal. Eu queria tecer aqui um agradecimento especialíssimo ao Alex e à Eliana, do pessoal da imprensa aqui do CRTR de São Paulo, que se desdobraram realmente aí para que tudo corresse da melhor forma possível, como está correndo. Tá bom? Muito obrigado ao Alex e à Eliana pelo apoio, esforço e trabalho, né? Ao Fábio Moreira também, pelo apoio que nos prestou, ao professor Cláudio Souza, que é conselheiro e presidente da Cored, pelas dicas que informou sobre esses eventos, né, dessa era da digitalização, que a gente vai entrando e precisa de algumas dicas quando a gente começa a engatinhar, enveredar por um caminho novo. Não é? E quero agradecer especialmente também ao nosso convidado, o tecnólogo César Augusto Viana, que traz um tema importantíssimo logo após a explanação aqui, que eu vou falar sobre os supervisores da aplicação das técnicas radiológicas. O César vai falar sobre a proteção dos profissionais da radiologia durante agora esta fase do Covid. Eu tenho aqui um mini currículo do César para que vocês conheçam melhor. O César, ele exerce suas atividades como tecnólogo na Fiocruz e no IPPMG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor na Unigran Rio, especialista em física de radiodiagnóstico e tomografia computadorizada, mestrando em bioquímica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá bom, daqui a pouco o César vai estar aí. É isso mesmo, César? É isso aí. Falando assim, parece até que isso é importante, hein? Valeu, mestre. Tem a sua importância, César. Tem sim, como é que não? Isso é que eu digo para todos os profissionais, hein? Estudem, estudem, estudem. Não tem coisa melhor do que estudar. Será que tem, César? Estudar é muito bom. Até tem, mas estudar é muito bom também. Tá bom, César. Muito obrigado. Até já. Bom, nós vamos falar sobre as atribuições dos supervisores de produção radiológica. Aliás, saiu toda a tela aqui. Peraí, deixa eu botar. Não sobre o supervisor, como já me perguntaram hoje, né? Você vai falar sobre o supervisor de produção radiológica? Não. Vou falar sobre o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, sobre o SATRI, né? Que toda instituição deve indicar um SATRI, desde que possua em seus quadros técnicos, tecnólogos em radiologia. Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre as atribuições do supervisor das proteções, supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, é isso. Alguns tópicos de importância. Vamos falar sobre legislação, resoluções, que são importantes do conhecimento do supervisor para que ele possa desempenhar suas atividades no dia a dia. Tá? A princípio, vamos lá na definição de supervisor. Supervisor é aquele que tem como função, ele coordena, né? A coordenação, a inspeção, controla uma dada atividade ou um grupo de pessoas. Tem que funcionar, toda e qualquer equipe onde tenha um líder, um supervisor, tem que funcionar como uma engrenagem, né? E nada melhor do que aquela engrenagem que funciona redondinha, silenciosa, funciona tudo certinho, como o pessoal quer. Nem sempre é assim, a gente sabe que, às vezes, na prática, né, entra um pouco de areia ali entre as engrenagens, e aí é função do supervisor lubrificar ela com seu conhecimento, com sua maestria, para que tudo siga de acordo, né? Para isso, é de extrema importância, além do conhecimento técnico, eu digo técnico profissional, além do conhecimento de novas tecnologias, né? Nós temos hoje aí a inteligência artificial que já está aí caminhando a passos largos, né? E nos auxiliando no nosso dia a dia. O supervisor tem que conhecer também as leis, os decretos, as portarias e as resoluções que regem
o nosso sistema e a nossa profissão. Para quê? Para melhor aplicar. Vocês vão ver eu falar muito disso aqui, do conhecimento de normas, leis e resoluções, porque isso diferencia também o profissional, né? Além de ajudar no desempenho de suas atividades, diferencia o profissional perante seu gestor. Porque hoje tem muitos gestores realmente que a gente vê que pecam por desconhecimento. Às vezes não é nem por má fé que ele está pecando. Ele peca pelo desconhecimento de leis, decretos, portarias e resoluções. Então vamos recordar um pouquinho da onde começou a vir as leis que determinam a nossa atividade, né? Tem a Lei 1234 de novembro de 1950, mas esta lei ela conferia direitos e vantagens apenas aos servidores da União, fossem eles civis ou militares, apenas eles detinham os direitos de 24 horas, já constava nessa lei, os direitos a 40% e tudo mais, e outros benefícios. Depois de uma grande luta de grandes colegas da classe aí, em 1985, foi regulamentada a profissão de técnico e tecnólogo em radiologia, né? E a Lei 7394, aprovada em outubro de 85, que foi regulamentada pelo Decreto 92.790 de 86, ela trouxe os preceitos que regulam o exercício da profissão de técnica em radiologia, né? Nas áreas de setor de diagnóstico, radioterápica, radioisotópica, industrial e medicina nuclear. Então, passou a ser uma profissão regulamentada por uma lei federal, né? A partir daí foram fundados os conselhos nacionais, os conselhos regionais e tudo mais. E no artigo 10º dessa Lei 7394 é que entra o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas. Pois lá o artigo 10º ele diz: a supervisão, os trabalhos de supervisão das aplicações das técnicas em radiologia em seus respectivos setores são da competência do técnico em radiologia. Não é? Então, a partir daí, foram criadas resoluções e tudo mais, que daqui a pouco nós vamos falar dela, tá? Já para deixar atualizado o pessoal do que tem de mais novo. E surgiu a RDC 330. Vamos começar por essa norma, que é super nova. É uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa. Ela é de 20 de dezembro de 2019. Ela foi publicada em Diário Oficial no dia 26 de dezembro de 2019. E ela veio substituir, ou seja, ela revogou a portaria 453 de 98, que já tinha já uma norma aí com 22 anos, né? Realmente precisava ser atualizada. Então, a RDC 330 veio substituir e estabelecer os requisitos sanitários para a organização e funcionamento do serviço de radiologia diagnóstica e intervencionista. Ela regulamenta o controle das disposições médicas, ocupacionais e do público decorrente do uso das tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionistas. Quando ela diz que revoga a portaria 453, é bom que fique claro o seguinte: a portaria 453, para os serviços que já existiam antes de 26 de dezembro de 2019, que foi a data da publicação em Diário Oficial da RDC 330, os serviços que já existiam, eles vão ter que fazer uma adaptação, certo? Para sair da portaria 453, do que ela dizia, para se adaptar à nova norma. Para isso, esta norma determina um prazo de 1 ano. Então, até 26 de dezembro de 2020, a portaria 453, ela ainda pode ser encontrada sendo aplicada em alguns serviços que já existiam antes da RDC 330. A partir da publicação desta RDC, em 26 de dezembro de 2019, qualquer serviço que for instalado para começar a sua atuação, ele deve seguir os preceitos desta norma. Tem um período lógico de adaptação que todos vão seguir. Digamos, um serviço que estava para ser inaugurado
em janeiro de 2020, ele não tinha como. Às vezes ele já colocou alguma coisa lá para funcionar que era de acordo com a portaria 453. Então, na realidade, até dia 26 de dezembro de 2020, todos os serviços terão que se adaptar e seguir o que manda a norma RDC 330. Muito interessante o formato como ela foi feita, porque na 453 ela tinha todas as indicações, tudo que seria necessário você introduzir no serviço, as regras, normas que você deveria seguir, tudo em uma única norma, num documento fechado, né? A RDC 330 ela já é diferente. Ela traz o documento fechado, que é a RDC 330, que trata sobre o gerenciamento das unidades, atribuições, definições. Ela trata, no geral, todos os serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e acrescenta com os anexos, que são 8 instruções normativas, uma para cada prática. Aí você segue os objetivos da norma, né? Em todos esses sentidos, de gerenciamento, de atribuições e tudo mais, e depois, especificamente para cada prática, uma para radiologia convencional, uma para fluoroscopia, uma para mamografia, tomografia, radiologia odontológica extraoral, radiologia odontológica intraoral, existe uma instrução normativa específica para aquela prática, né? E a RDC 330 também introduziu, que nós não tínhamos na portaria 453, a ultrassonografia e a ressonância magnética. A gente pode citar aqui alguns exemplos de como a RDC 330 ela vai fazer o profissional, o supervisor, pesquisar mais também, porque ela cita por 37 vezes a frase outras normativas aplicáveis. Então, eu vou citar aqui, quer ver um exemplo? Lá, quando ela vai falar no artigo 46 sobre a profissional que se encontra em estado de gravidez, né? A portaria 453 já dizia, mas na RDC 330 ela diz, que também ela traz, dizendo que precisa ser comunicado ao responsável legal, ao supervisor, para que sejam revistas as condições de trabalho desta norma e demais normativas aplicáveis. Quer dizer, quando você lê o artigo 46, você se direciona também qual a outra normativa que é aplicável a esse artigo. A NR 32, que lá em seu item 32.4.4, ela é clara quando ela diz, né, que toda a profissional ou trabalhador em constatado estado de gravidez, ela deve ser afastada de suas funções junto às fontes de radiação e direcionada para uma atividade compatível com seu nível de formação. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, você vai pegar, tem muitos tópicos desta norma que ela lança para outros normativos aplicáveis. Vamos lá no artigo 48 e 49. As disposições, os limites de dose, adequação dos níveis de radiação nos levantamentos radiométricos e tudo mais, são os estabelecidos pela CNEM. Então, vamos lá para a norma 3.01 da CNEM. Vejam o leque que abre de você procurar normas. Daí, o conhecimento que o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas tem que ter para tocar o serviço, não é? E deixar a sua equipe bem informada de tudo isso. Mas foram só alguns exemplos. Ela traz lá no artigo 81 algumas proibições, como proíbe o processamento manual de filmes. Isso num país de dimensões continentais como o Brasil, às vezes fica até difícil de você aplicar essa norma. Eu, há 2 anos e 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, na minha atividade de fiscalização, eu encontrei um local não muito longe daqui, da capital, São Paulo,
onde ainda se praticava o processamento manual, né? A revelação manual. Hoje já estamos na era digital. Né? Então, tem locais em que nós vamos realmente encontrar e vamos ter que adaptar essas normas. Então, como que a Anvisa coloca? A Anvisa diz o seguinte, os CVS, que são os Centros de Vigilância Sanitárias Estaduais, eles têm autonomia para a criação de normas, tá? Para a criação de normas para aplicação naquele estado distinto. Então, é muito bom quando o colega de outro estado esteja vendo essa norma, que ele procure alguma norma do Centro de Vigilância Estadual, se tiver, que ele siga a norma estadual também, baseado na RDC 330. Porque, conforme a própria Anvisa, ela diz que os Centros de Vigilância Estaduais têm autonomia para criar normas baseadas, sim, na norma principal, certo? Que devem ser seguidas pelos estados, caso tenha. Na ausência dessa norma, segue-se à risca a RDC 330. Bom? Outra coisa, um exemplar dessa norma sempre precisa estar lá presente com o supervisor. Tá? Deixa eu ver se tem aqui mais alguns detalhes que eu precisaria falar para você. Os serviços de medicina veterinária, que não são abrangidos, né? Porque aqui nós estamos falando da radiologia diagnóstica intervencionista médica, mas os serviços de radiologia diagnóstica intervencionista animal devem seguir, sim, os preceitos da RDC 330 no que for aplicável, para a proteção do público e proteção também dos indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, não ficam isentos, não, de levantamento radiométrico, controle de qualidade, e outros aplicativos, tá? Para que possa funcionar o serviço de radiologia. Então, essa é a norma 330 de dezembro de 2019, que é novíssima, precisa se estudar. A vigilância sanitária está para emitir uma cartilha de orientação, conforme o próprio João Henrique, da Vigilância Sanitária, citou no webinar feito pela Vigilância nos dias 5 e 9 de março. Na sequência, nós temos aí outras normativas aplicáveis. E quais as devemos conhecer? A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que não é mais ministério. Desculpem aí pela falha, tá? Lá no slide, lá na frente, vocês vão ver que eu corrigi lá e acabei não corrigindo aqui. Agora, a Secretaria do Trabalho. É uma secretaria especial do Ministério da Economia. Em janeiro de 2019, me parece, através de uma medida provisória, se extinguiu do Ministério do Trabalho, que passou a ser uma secretaria especial do Ministério da Economia. Mas as normas continuam valendo, as atribuições, atividades dele, como secretaria, ela segue as mesmas normas que tinha, as mesmas atribuições que tinham como no Ministério. E lá eles editaram as NRs, que são as normas regulamentadoras que tratam da saúde do trabalhador em vários setores. Todas são ligadas à saúde do trabalhador. E vejam só, a NR 32, eu já citei ela se encaixa também lá na RDC 330 como uma normativa aplicável, tá? No seu item 32.4, que trata das radiações ionizantes. Ela vai falar também do uso de dosimetria. Isso é muito importante, como se usar dosímetro e tudo mais. Mais para frente eu vou citar alguns exemplos do uso de dosímetro que o supervisor deve estar ciente e fazer seu pessoal usar direitinho os seus dosímetros. Porque a gente percebe que, às vezes, tem um desconhecimento e se faz uma confusão, tá? Quanto ao uso de dosímetro ambiental com dosímetro padrão. Então, isso precisa ser bem esclarecido e o supervisor tem a obrigação de orientar a sua equipe, né, no sentido de que se use direito. A NR7, que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, mas para que eu preciso saber isso? Sou supervisor de radiologia? Não, você precisa saber. Por quê? Porque a saúde da sua equipe, tá, é a saúde do seu serviço, é a saúde do seu trabalho, é uma coisa só.
Você tem uma equipe doente, uma equipe que se expõe desnecessariamente, uma equipe que não faz, não faz adequadamente os exames que são necessários e pedidos por normativas, por leis, né? Muita gente não sabe. Na NR7, lá no anexo, no quadro segundo, que ela diz, desse programa de controle médico e saúde ocupacional, para os profissionais que atuam com radiação ionizante, deve ser realizado, ainda está vigente essa norma, deve ser realizado hemograma completo, admissional, quando você é admitido na instituição, e semestral. Muitos locais não cumprem. E não são poucos, não. Salvo instituições de primeira linha, nós temos muitas instituições que não cumprem. E eu digo mais para vocês, volto a falar, às vezes é por desconhecimento do próprio gestor. Então, o profissional das técnicas radiológicas, o supervisor das técnicas radiológicas, que tem esse conhecimento, ele pode levar ao seu gestor e dizer, olha, não está sendo executado esse plano desta maneira, desta forma, essa normativa pede. O senhor quer que eu implante, que eu faça um controle e tudo mais? Veja só a visão profissional que esse indivíduo passa, a visão de conhecimento dele. Você está entendendo? Isso valoriza o profissional, sim. Não só o conhecimento obrigatório das técnicas, de equipamentos, da tecnologia, mas esse equipamento de normativas já faz uma ponte também para a gestão. Além da supervisão, você fica bem próximo da gestão de um serviço, certo? Então, depois da NR7, do Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional, nós temos a CENEM, a norma da CENEM 3.01, que traz as diretrizes básicas de proteção radiológica, que tem sua grande aplicação também nas indústrias, ou principalmente nas indústrias. Porque num trechinho dessa norma lá, ela diz que as atividades de radiologia médica diagnósticas serão regulamentadas pela Anvisa, apesar dos limites de dose em radiodiagnóstico, dos limites de dose de público, de indivíduo ocupacionalmente exposto, limite de doses diárias, elas são regulamentadas pela CENEM. Tá bom? Nós temos para aprovar, já falando em leis, está para ser aprovado, o PL tramitando, né? E vamos torcer para que ele tramite mais rápido um pouquinho, porque o PL 3661, não sei se os colegas aí, os estudantes que estão participando, os próprios colegas que já atuam, né? Conhecem esse PL 3661-2012, como está em aprovação ainda, tem lá o texto integral, você pode acessar nesse e-mail que se encontra aí na tela, pode anotar, que é e-mail da câmaraleg.com.br, aliás. Ele altera a Lei 7394 e dá melhores atribuições profissionais para a nossa categoria. Tá? E introduz lá também o bacharel em ciências radiológicas, aí a questão de aprovação, teria que ter um curso, então ela está recebendo algumas emendas, é interessante que você participe do andamento desta aprovação, porque às vezes nós com certeza vamos poder sugestionar alguma coisa, conversar com o nosso deputado lá, conversar com o nosso senador, né, para ver se ele introduz outras ideias e tal, e que faça isso caminhar com mais celeridade. Né? A última tramitação dela foi na Comissão de Seguridade Social e Família, em 16/4/2019. Vamos entrar nas resoluções também. Por quê? As normativas regem em geral, né?
e as resoluções dizem diretamente a nossa atividade, né? Muitos dos profissionais que atuam, às vezes, também pecam pelo desconhecimento das resoluções e das normas, né? Nós temos, eu vou citar aí um código de ética, e lá na frente eu vou tecer alguns comentários sobre o código de ética. Nós temos um código de ética que muitos profissionais desconhecem, né? Mas está lá. Tem que ser conhecido, tem que ser lido. As resoluções, eu trouxe aqui algumas recentes, mas são N número de resoluções que o profissional tem que ter acesso. O profissional participar um pouco mais, o profissional ele está inteirado do que acontece nas organizações que regem, né, a sua atividade, nas resoluções que estão saindo. Vamos lá citar aqui o exemplo da Resolução 11 de 2017, que ela altera alguns pontos da Resolução CONTER 6 de 2019, que dispõe sobre a atribuição dos profissionais das técnicas radiológicas, né? Então, são vários os pontos ali que ela dispõe sobre como o profissional deve proceder no seu dia a dia. Às vezes, o profissional está agindo de uma forma em que não é compatível com a atividade dele, que ele não pode fazer aquilo, né? Essa resolução, ela traz muito claro um exemplo. No serviço, no exame que vai fazer a utilização de meio de contraste, o técnico pode sim aplicar o contraste, o tecnólogo, desde que é supervisionado por um médico, porém, o acesso venoso é atribuição da enfermagem, entendendo? Então, essa resolução traz isso, além de outros itens também. Interessante, anotem, por favor, a resolução. Vão até lá o site do CONTER, cliquem lá em resoluções, tá? E leiam a resolução por completo, passem, os colegas que já estão aí na ativa, passem a aplicá-la no dia a dia, leve para a sua equipe conhecer, leve para o seu gestor conhecer, que existe uma normativa que rege aquilo ali. A resolução CONTER 17 de 2019, ela dispõe sobre o reconhecimento do registro de especialização do profissional técnico em radiologia no sistema CONTER CRTR. Revoga uma resolução 17 de 2014, que tratava do mesmo tema. Porém, essa já veio atualizada, com outro pensamento, e ela diz o seguinte: em radioterapia e medicina nuclear, o técnico em radiologia, ele precisa ter uma especialização para atuar nessas duas áreas. Então, o que acontece? De acordo com essa nova resolução 17 de 2019, se ele já opera, se ele já atua em serviços de radioterapia e medicina nuclear há no mínimo 12 meses, ele vai fazer a comprovação disso através lá de sua carteira profissional, né? E vai apresentar ao conselho, ele vai ter inserida na sua habilitação a especialidade ou de radioterapia ou de medicina nuclear. Caso ele não tenha este tempo para que se comprove, aí ele precisa apresentar um curso de especialização técnica que tem um total de 360 horas, né, incluída os estágios, um curso que seja autorizado pelo sistema de ensino. Isso é o que reza a resolução, tá bom? Então, quanto à especialização profissional técnica em radiologia, em radioterapia e medicina nuclear. Por quê? A formação, quando você acaba de sair do curso técnico, ele já te habilita ao radiodiagnóstico, perfeito? Outra resolução é a CONTER 4/2020, é uma resolução que acabou de sair, tá? Ela regulamenta a aplicação das técnicas radiológicas à distância por comando remoto. Então, o cidadão, ele opera aqui, tem a central de operação do equipamento aqui, e na outra cidade, ao lado, o paciente tem a unidade física. O paciente vai lá, faz o posicionamento, um profissional faz o posicionamento desse paciente, para que o outro profissional opere lá à distância, no controle remoto. Então, esta resolução veio normatizar que a atribuição, veio normatizar não, ela veio afirmar, tornar claro, deixar claro que as atribuições da operação do equipamento, tanto no controle do equipamento remoto, como na área física, onde é posicionado o paciente,
as atribuições do posicionamento, colocação de bobinas, seja em ressonância magnética ou mesmo na tomografia computadorizada, o posicionamento deve ser feito por um profissional técnico ou tecnólogo em radiologia. Isso no próprio CBO, daqui a pouco nós vamos falar dele, a Classificação Brasileira de Ocupações, traz como? Sendo a realização de exames. Como é que você realiza um exame radiográfico? Qual o primeiro passo para realizar um exame radiográfico? Posicionamento do paciente. Você vai lá, posiciona o paciente no equipamento, tá? Orienta, depois você vai operar. Né? E isso é função do técnico e do tecnólogo em radiologia. Se você souber que tem por aí enfermeiros ou outros profissionais posicionando esse paciente, pode fazer denúncia para o conselho. Tá? Porque isso, o próprio conselho das outras profissões, conselho de enfermagem, por exemplo, deixa bem claro que não é função de enfermeiro. Tá bom? Então, se você souber que existe por aí, não hesite. O conselho está lá para te ajudar. Denuncie. Conselho da sua região. Vá, explique direitinho. O conselho vai até lá e vai tomar as providências que são necessárias. Agora nós vamos entrar realmente na seara da coisa. Também aqui já se torna um pouco mais rápido. Tem uma resolução específica, além da lei, lá no artigo 10º da Lei 7394, que traz que é a atribuição do técnico, o tecnólogo, a supervisão, né? A resolução do CONTER 11 de 2011, ela regula e normatiza as atribuições. Tá? Então, lá no artigo 1º, né, diz que os trabalhos de supervisão é do técnico ou do tecnólogo em radiologia. Qualquer pessoa de direito privado ou público, né, que possui seus quadros técnico ou tecnólogo, deve proceder à indicação do supervisor. Nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, ela trata dos trâmites da indicação com algumas exigências, que o profissional deve estar em dia com suas obrigações, o profissional deve ter um vínculo com a instituição que está indicando. Né? No artigo 7º, ela trata da não indicação, sendo passível de multa prevista em resolução. Quer dizer, uma empresa técnica que ela seja inscrita no conselho e ela deixe de indicar o supervisor, ou qualquer instituição que deixe de indicar o supervisor, ela está contra a normativa, certo? Então, é passível de multa esta empresa técnica que deixa de indicar o supervisor conforme previsto em resolução. No artigo 8º, ela vem tratando do vínculo com a instituição indicante, do vínculo do profissional, supervisor das aplicações radiológicas, com o profissional que está indicando, que está sendo indicado, aliás. O que acontece? Às vezes o profissional pode ser seletista, então ele vai ter que comprovar com uma cópia da carteira de trabalho, onde ele tem a indicação. Ele tem um contrato de uma empresa, ele tem uma empresa que presta serviços para a instituição, ele vai apresentar a cópia daquele contrato, certo? Ele é admitido por essa empresa que presta serviço, ele vai ter que mostrar um vínculo com a empresa que está solicitando a indicação. Tá? Da jornada profissional, que é o artigo 9º que trata, a própria resolução diz que não conflita com o horário de trabalho do profissional. Você pode ser indicado para supervisor das aplicações das técnicas radiológicas e trabalhar das 8 ao meio-dia, cumprindo seu horário normal, né? E dentro deste horário normal, você exerce lá as suas atividades de supervisão, porque o próprio quem indica também tem essa ciência de que você precisa também controlar a escala do pessoal. Daqui a pouco eu vou trazer as atribuições com mais detalhes. Você vai denotar um tempo do seu tempo normal de trabalho para aplicar a supervisão das aplicações das técnicas radiológicas. No artigo 10º, ele trata do afastamento. Diz que aquele supervisor que se afastar por mais de 60 dias, ele deve comunicar ao conselho
com a indicação do substituto. O artigo 11 trata da supervisão em desconformidade, aquele que exerce todo o papel da supervisão, porém, ele não tem a indicação. Tá? Aquele profissional, ele está exercendo uma supervisão em desconformidade com a resolução, por quê? Porque a resolução pede a indicação. As normativas, elas devem ser seguidas. Agora, o excesso de normativas, tá? Quando você tem que seguir essa do supervisor, você tem que seguir a RDC e tal, então você precisa fazer um cronograma para ler cada uma, entender cada uma e ver em qual momento elas se aplicam. Tá bom? Porque são muitas a serem vistas. Realmente tem que ter um cuidado, ler cada uma com cuidado, analisar, interpretar. Tem dúvida? Tem. Encaminha um e-mail para nós, nós vamos aí dizer, olha, qual a sua dúvida? Encaminha para o conselho da sua região, tá? E aí ele vai esclarecer para você qual a sua dúvida na resolução e tudo mais. Nós temos a classificação brasileira de ocupações. Se você pegar lá, quem já está trabalhando já sabe, né? Que você pega lá a sua carteira profissional, abre e está lá, técnica em radiologia, CBO tal, tecnólogo em radiologia, CBO tal. Então, no CBO, que é uma classificação brasileira de ocupações, aí ela tem uma grade, ela tem uma árvore de atribuições, né? Se você entrar lá na página do CBO, você vai ver uma árvore de atribuições, onde ela diz a atividade, as atribuições que são inerentes a cada uma dessas profissões, né? E o CBO é muito claro que ele diz que a realização, o preparo do paciente para o exame ali e tudo mais é atribuição do profissional técnico e tecnólogo em radiologia. Tá bom? Então, grava bem aí, Classificação Brasileira de Ocupações. É interessante você entrar lá na Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia, entra lá na página, procura, vê a árvore de apensos, vê o que pode fazer, o que não pode fazer, e passe para a sua equipe também. No artigo 12 da resolução, ela trata das atribuições. Supervisionar e orientar a sua equipe. Porque não adianta, você não vai conseguir uma equipe coesa se você não conversar com ela, se você não orientá-la em todos os sentidos para que o serviço seja desempenhado de forma contenta. Cumprimento das disposições do Código de Ética. Muitas vezes o profissional peca por desconhecimento. Nós não temos a cultura de ler, de ir atrás de normas, de ir atrás de leis, de resoluções. É ótimo você saber tecnologia, novas técnicas de exames, né? É excelente. Mas você também precisa saber das normas que regem a tua profissão. Os órgãos que cuidam para que ela seja desenvolvida de forma contenta. Conferir, confeccionar as escalas de trabalho dentro das normativas legais, tá? Conferir e saber se da forma como a escala foi feita, ela não está infringindo uma norma trabalhista, ela não está excedendo a carga horária determinada por lei, não é? Informar a sua chefia, deve ter uma chefia imediata, o gestor do serviço, se não for você, ou se for você, você tem uma diretoria. Você tem sempre que informar ao superior como é que está o seu setor, como é que ele está funcionando, do que você precisa. Esse relacionamento é muito importante para o desenvolvimento profissional. Hoje já está se mudando a cultura, o relacionamento entre médico radiologista, profissional técnico e tecnólogo e físico médico. Tem que ser um tripé de sustentação de qualquer setor de imagem, tanto no sentido de gestão, como no sentido de proteção radiológica. Tá? Na sugestão de protocolos para redução de dose. Tá? Então, você sempre tem que estar em contato direto com a sua chefia, seja desde a diretoria, seja o médico radiologista, seja o físico médico. Você também é uma parte integrante. Tá? Nós somos
integrantes importantes dentro dessa cadeia. E eu posso sugestionar, sim, para que se melhore o processo dentro do setor. Informações ao supervisor de radioproteção, se você tiver um no caso de radioterapia medicina nuclear, a diagnóstica é muito recente ainda, talvez ainda não tenha. Tá? Então, informe a ele, dê sugestões a ele também. Registro defeitos que você notar no equipamento. Ah, não, está funcionando assim, mas vai, ele funciona. Quer ver? Dá um tapinha. Isso não existe mais. O equipamento deu defeito, ele pode estar, com certeza, ele deve estar trabalhando de uma forma irregular, de uma forma totalmente desordenada e está causando prejuízo à saúde de quem está ali do lado. Tá bom? Orientar e exigir a divulgação do relatório de doses. Muitos locais ainda não fazem isso e o supervisor, o profissional, precisa orientar aos gestores isso. O relatório de dose ele tem que ser visto e assinado pelo profissional todo mês. Chegou o relatório de dose, você tem que dar ciência da dose aos seus supervisionados. Tira uma cópia do relatório de dose, façam ele assinar e arquive isso daí. O profissional tem o direito de saber a dose a que ele está exposto, a que ele foi exposto, se foi exposto. Né? Supervisionar estágios, muita atenção. Tem uma resolução que trata especificamente de estágio. Então, se você está supervisionando um estágio aí, esse estágio ele tem que ter o termo de compromisso de estágio, termo de cooperação de estágio, tem que seguir as normas da Lei 11.788, que é a nova lei do estágio. Tudo isso o supervisor precisa estar atento. Verificar as condições do EPI. A cada 6 meses aí você precisa fazer um teste para ver se o EPI está em condições. Tá? Procure aí o seu serviço de física médica, fala para ele, olha, não está sendo feitos os testes do EPI e precisam ser feitos. Porque isso você vai estar garantindo a sua segurança, segurança dos profissionais que são supervisionados por você e também dos pacientes e acompanhantes que utilizam esses EPIs. Isso valoriza também a nossa profissão, a partir do momento em que nós passamos a trabalhar dentro das normas e das leis. Procurem colocar no serviço que você trabalha o POP, Procedimentos Operacionais Padrão. É legal isso aí. Se você procure o POP, manda e-mail para nós, eu vou te mandar aí um modelo de POP para você colocar. Todo mundo, em qualquer horário, para qualquer tipo de serviço, eles vão fazer tudo da mesma forma, tudo igualzinho, funciona igual. Isso daí é sensacional por economia de tempo, economia de material, padronização do serviço. O fluxograma da organização fica uma maravilha. Esse é o POP, Procedimento Operacional Padrão, que você precisa instalar aí. Código de Ética Profissional também você precisa conhecer, tá? Resolução CONTEC 15 de 2011. Tem 40 artigos e 14 capítulos. Leia, muito profissional, às vezes é penalizado por desconhecimento do Código de Ética. Só colocando um pendrive lá para guardar tanta norma, né, e resolução. Vamos torcer, estamos trabalhando por isso, pela valorização, pela nossa valorização, para que a sociedade conheça o nosso valor. Tá? Já começou agora, já estamos vendo a nossa profissão ser citada em mídia, tá? Já está sendo desenvolvido esse trabalho. Então, vamos nos valorizar mais, ajudar os nossos colegas que precisam se aperfeiçoar profissionalmente. Vamos deixar de ser aquela história do moço ou da mocinha do raio-x. Nós somos profissionais habilitados e exercemos a nossa profissão com excelência. Vamos exigir respeito porque nós somos profissionais. Agora, para isso, nós temos que ter conhecimento. Buscar conhecimento para discutir, sugestionar e criar. Tá? Sugestionar protocolo, mudança de protocolos para a melhoria dos exames, para uma proteção maior de nossos pacientes, para uma vida útil maior dos nossos equipamentos, dos equipamentos que nós trabalhamos. Para tudo isso, a gente precisa sugestionar, conhecer e discutir. A nossa aparência pessoal é primordial, é inadequado você prestar atendimento, às vezes, com um avental
sujo e tudo mais, deixa sempre um lado de reserva, né? O povo gosta disso. Sempre cabelos aparados, né? Um perfume suave, ter boa postura corporal, falar baixo, a barba parada. Sempre quando você é atendido por um profissional desse tipo, você se sente bem, porque você está entregando a sua saúde na mão daquele cidadão. Sapatinho bem limpinho, né? Não é adequado, às vezes, sapato sujo, amarelo, tá? O pessoal não gosta muito. No geral, pessoal, é uma falta de responsabilidade a gente esperarmos de alguém que alguém faça as coisas por nós. Nós temos que levantar, ir atrás de conhecimento, ir atrás de nos atualizarmos para gerir a nossa profissão, gerir a nossa vida profissional sem depender de ninguém e demonstrarmos conhecimento para isso. Essas atitudes vão nos valorizar. Aperfeiçoamento pessoal e profissional, aplicação dos conhecimentos, divulgação dos conhecimentos, aproximação com os órgãos de classe, orientação dos seus supervisionados, denúncia de ilegalidades e irregularidades, exigir o fiel cumprimento do Código de Ética, criar metas para de valorização profissional para você e para a equipe. Tá bom? Tudo isso com muita determinação. Nós, enquanto pudermos, estamos aqui para ajudar, mas nós dependemos também de vocês, profissional e futuros profissionais também. Alguns sites que vocês podem entrar para fazer consultas sobre essa explanação que eu fiz aí. Espero não ter estourado aí o tempo, Alex. Muito obrigado, gratidão a todos. Eu vou, aproveitando, Wagner, Fala aí. Vamos passar algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Vamos responder algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começar pelo Paulo Henrique. Ele fez um comentário que alguns serviços de radiologia, no seu organograma de cargos, existe o SATRE e o supervisor de radiologia. Em alguns casos, o coordenador de radiologia. Sim. E aí, o que ele está observando? Que nos dois últimos, eles eram bem ligados à enfermagem. E hoje esse quadro está mudando. E alguns hospitais estão atribuindo esses cargos a técnicos e tecnólogos. E que essa iniciativa favorece muito o nosso mercado. O que você acha? Sim, concordo com ele. É Paulo Henrique, não é isso? Isso, Paulo Henrique. Paulo Henrique. Concordo, Paulo Henrique. Isso daí, você pode acreditar. A partir do momento em que você começa a ter uma visibilidade, que é aquilo que eu digo. Lá atrás, quando eu comecei lá, em 1983, era o mocinha do raio-x. Era o lance do apertar botão. A partir do momento que você começa a se valorizar como profissional, adquirir conhecimento e mostrar esses conhecimentos, e que você tem que estudar anatomia, patologia, física das radiações, biologia, quando você coloca a sociedade a par do que você faz, e você se valoriza adquirindo conhecimentos, começa a acontecer isso que o Paulo Henrique falou. Começam a deixar e colocar o profissional, não, realmente esse profissional técnico e tecnólogo, ele é o único profissional competente para exercer supervisões e até gestões de setores. Eu vou mandar mais um questionamento aqui, breve, assim, depois eu vou pedir para o pessoal encaminhar as dúvidas, qualquer tipo de pergunta, para o e-mail imprensa@crtsp.org.br. Nós vamos colocar o e-mail no chat também. Vocês podem encaminhar para a gente e nós respondemos ao longo da semana, tá? Porque o nosso tempo está curto e nós temos um outro colega para palestrar. Tem uma mensagem aqui deixa eu verificar aqui, o José Carlos de Jesus. Ele comentou a respeito, quando você falou sobre o enfermeiro posicionando alguém, que ele gostaria que reforçasse um pouquinho sobre isso. Por favor, seja um pouquinho mais breve, tá, Wagner? Para a gente já passar para o César. Não existe. A própria resolução do CONTER, como eu disse lá atrás, resolução 4/2020, ela já veio mesmo para reafirmar isso. Não pode. Isso não pode. Execução de exames, desde o posicionamento à operação do equipamento, é competência do profissional técnico ou tecnólogo em radiologia. Tá? Isso a resolução 4/2020 diz. Se você for buscar lá no CBO, na árvore de atribuições, também diz. Tá? Então, se você estiver sabendo de algum outro profissional que esteja posicionando o paciente, que não seja técnico ou tecnólogo, faça uma denúncia ao conselho da sua região, porque é ilegal. É isso aí, Alex. Tá bom.
César, já está por aí? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, querido. César, quase atropelei aí você, né? Deixa eu sair isso, daqui, César. não, fica à vontade. A aula foi muito bacana. Parabéns, Obrigado, professor. César. Obrigado. Agradecer aqui para vocês aí. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aí. Agradeço. Olha, gente, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui essa noite, estar participando desse evento sensacional. Agradecer ao presidente do Conselho do Espírito Santo, do seu José Ricardo. Agradecer também ao meu amigaço Júlio, presidente aqui de São Paulo. E daqui de São Paulo, né? Estou me sentindo em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Peço desculpas a todos aí, né? Como é um evento aqui por estado inteiro, a gente acaba ficando até confuso. Então, eu quero, primeiro, antes de tudo, parabenizar essa iniciativa, porque qualquer iniciativa que a gente use para transmitir o conhecimento, levar informação, eu acho uma iniciativa nobre. E principalmente para o supervisor das técnicas radiológicas, que dentro de um cenário no hospital, a gente sabe que ele acaba sendo muito cobrado. Ele acaba sendo cobrado pelos colegas, sendo cobrado pela gestão quando ele existe ali efetivamente, e muitas vezes ele fica desamparado. Então, ver o Conselho de São Paulo, o Conselho do Espírito Santo, o alinhamento do CONTER, ver essas entidades trabalhando para poder orientar, ajudar e dar aquele amparo, eu acho que é uma coisa muito importante, porque o profissional se sente mais seguro para poder tomar as suas, seguir as resoluções do sistema, seguir as normas que são importantes para a categoria. Então, assim, isso é uma iniciativa excelente e vocês estão de parabéns mesmo. Muito, muito, muito engrandecedor essa atitude. E mais bacana ainda é o fato de você dar proporcionar um certificado para o pessoal nesse evento que está sendo um evento online, né, como essas webinars que a gente está assistindo, ainda mais nesse momento que a gente está nesse isolamento social, todo mundo evitando as aglomerações. Então, assim, é muito bacana. Além de ter a gente poder debater as informações da nossa profissão e vocês ainda proporcionarem o certificado por e-mail para todo mundo, pô, nota 10, excelente. E espero que seja uma atitude que todos os demais regionais copiem mesmo, né? Porque boas atitudes contundentes e sérias têm que ser realmente replicadas para todo o sistema. Mas, pessoal, sem mais delongas aqui, eu queria convidá-los aqui, assim, tinha preparado aqui o slide, né, da apresentação do evento aqui, dar parabéns para o professor Wagner, foi muito bacana a aula. Ele já me apresentou para vocês. Então, assim, eu sou um colega de profissão, trabalho também na radiologia, trabalho em 2 institutos federais, na Fiocruz e na UFRJ. Por um acaso, eu trabalho com radiologia pediátrica. E assim como todos nós, estou vivenciando essa pandemia ali tanto no olho do furacão quanto profissional das técnicas radiológicas e no outro lado também como professor. Então, como professor, eu também tenho trabalhado em home office, tenho trabalhado em casa, em aulas, e de antemão eu peço até desculpa para vocês se vocês ouvirem assim um grito, um barulho, aquela coisa de que são meus filhos aqui em casa, que eles às vezes pulam, brincam. Então, se vocês ouvirem isso, não estranhem, que eu tenho 3 filhos, 2 meninos, um de 5 e um de 6 anos, e uma menina de 12. De 12, tranquilo. Agora, os garotos daqui a pouco pulam, esquecem, faz aquela bagunça gostosa, né? Mas, enfim, pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu queria bater um papo com vocês sobre a nossa prevenção durante essa pandemia da Covid-19. Muito se fala na mídia sobre o coronavírus, muita gente ouve no dia a dia, a gente tem aquelas discussões dos EPIs, como é que usa, como é que não usa, o que de fato está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, eu queria que a gente pudesse aproveitar esse momento aí de uma sexta-feira à noite, como a galera fala, né, sextou, né, para que a gente possa, de uma forma descontraída, bater um papo sobre nossas dúvidas, né? Eu digo nossas porque eu também me incluo nesse rol de pessoas com dúvidas, até porque isso é algo inédito e novo. Então, a cada momento, informações são atualizadas. Tá? Eu estou deixando aqui para vocês, em todos os slides, o meu e-mail, porque às vezes alguém pode ficar com uma vergonha de fazer uma pergunta e tal. Pode mandar no e-mail que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Eu estou com o chat aqui também aberto, estou conseguindo ver o chat. Então, se alguém fizer alguma pergunta, eu
se tiver aqui aparecendo, eu também aproveito para poder responder. Então, fiquem bem à vontade para sanar as dúvidas de vocês. Então, assim, começando aqui o nosso bate-papo, eu queria já de cara deixar esse alerta para todos. Todas as informações que eu compilei para a nossa aula, elas foram até ontem. Então, assim, eu já mudei essa aula umas 10 vezes hoje aqui, né? Porque eu estava lendo um artigo, lendo um trabalho. Então, eu tive o cuidado de coletar as informações que foram divulgadas tanto na mídia quanto nas revistas científicas até ontem sobre a dinâmica do coronavírus, desse SARS-CoV-2, né? Que é o nome científico dessa Covid-19. Por que eu estou fazendo essa pausa para vocês? Se amanhã, ou daqui a 4 dias, ou daqui a 5 dias, pode ser que algumas informações que nós discutimos hoje sejam ratificadas ou completamente alteradas, completamente refutadas. E isso é normal na ciência. Isso é normal quando você produz ciência, quando você trabalha com pesquisa. É normal que um experimento ele seja o tempo inteiro revisto, uma prática seja o tempo inteiro revista. Nós passamos por isso. Não sei se eu assisti aqui uma grande parte da apresentação do professor Wagner, não sei se a maioria aqui se recorda, mas a portaria 453, quando ela entrou em vigor em 1998, ela acabou tirando do mercado a abriografia, tirando do mercado no radiodiagnóstico ecrã de base azul, procedimentos que eram excelentes para você utilizar para fazer exames. A abriografia, ela basicamente erradicou a tuberculose no Brasil na década de 40. E em 1998 ela já não era mais útil. Por quê? Porque tinha uma revisão da técnica, uma revisão do procedimento, trazendo algo melhor para o paciente, entregando uma dose menor. Então, esse movimento da ciência é igual para tudo, tanto na tecnologia quanto nas descobertas que a gente acompanha. Agora está mais latente porque a gente está vendo no noticiário, está vendo na mídia, está assim, colado conosco, tá bom? Então, pessoal, quando a gente começa a abordar sobre esses aspectos, deixa eu só puxar um pouco aqui o chat, que ele está bem em cima aqui. Opa, perdão aqui, galera. Quando a gente começa a falar sobre o coronavírus, é importante a gente fazer uma pausa aqui e observar o que são os vírus, né? De um modo geral, todos os vírus, eles são organismos biológicos microscópicos, a gente não vê vírus, beleza? E eles são acelulares, eles não têm uma célula própria, tá? Por isso que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Existe um debate com alguns especialistas, os virologistas, que alguns classificam como ser vivo, outros que não. Mas, de um modo geral, a maioria das literaturas classificam os vírus como seres vivos e são parasitas intracelulares, ou seja, fora de uma célula, ele não tem uma vida nem uma atuação muito intensa. Tá? Por isso que a gente tem como uma medida muito eficaz a lavagem das mãos. Essa semana um colega conversou comigo, poxa, que coisa doida, como é que um vírus que está matando tanta gente, ele morre lavando a mão? É essa beleza, assim, né, que a gente pode dizer, da natureza e da característica desse micro-organismo. Externamente ao nosso corpo, problema algum. Então, você estiver contaminando, contato com a mão, lavar sua mão com água e sabão direitinho, você vai eliminar, remover o vírus e ele não causa nenhum prejuízo para você. O problema é quando ele se incorpora, entra no nosso organismo e, principalmente, parasita as nossas células. Tá? Então, pessoal, para a gente dar início aqui, a gente continuar o nosso papo aqui, eu queria separar 3 conceitos para nós, assim, rapidamente organizarmos, alinharmos o nosso pensamento. O que é um patógeno, o que é a patogenicidade desse patógeno e a virulência. São termos que eu acredito que vocês ouvem na mídia, falando o tempo inteiro, o patógeno assim, tem uma patogenicidade tal, uma virulência tal. Então, só para a gente poder nortear esse nosso papo. Então, assim, o que são patógenos? São quaisquer organismos capazes de causar uma doença no hospedeiro. Então, um patógeno vai ser um micro-organismo que causa uma doença na gente, no animal, em qualquer hospedeiro. Tá? Então, o exemplo que eu deixo aí é uma bactéria. A bactéria ela pode causar uma doença no organismo, pode causar uma doença no ser humano, então ela é um patógeno. Mas por que pode, César? Porque tem bactérias que convivem com a microbiota do nosso organismo e não causam nada. E não causam nenhum problema conosco, não desenvolve uma doença.
Então, o patógeno é só um micro-organismo que ele tem a probabilidade de gerar uma doença. E com isso a gente sabe que são bactérias, fungos, protozoários e os vírus, né? São os principais patógenos. E quando a gente diz a patogenicidade, vai ser justamente a capacidade que esse micro-organismo, patógeno, tem de provocar alguma alteração no hospedeiro. Então, quanto maior a patogenicidade, maior a probabilidade dele produzir um sintoma no organismo infectado, no hospedeiro. Tá? Então, o exemplo que eu deixo para vocês aqui é o sarampo. Todo mundo que se contamina com sarampo vai manifestar doença. Então, ele tem uma alta patogenicidade. Tá? Existem micro-organismos com baixa patogenicidade. E aí, o que eu quero ver se a gente consegue, ao final desse nosso bate-papo, é vocês me dizerem se o coronavírus tem uma alta patogenicidade ou uma baixa patogenicidade, mediante os dados que a gente vai debater aqui. Assim, eu quero que vocês digam, mas é uma brincadeira, vocês vão pensar em casa, não precisa se preocupar, não, eu vou responder, não, relaxa, tá bom? Não é aula, não, é um bate-papo, tá bom, galera? E fechando, a virulência. A virulência já vai ser a capacidade que esse patógeno tem de produzir danos no organismo. Então, vai ser a intensidade e a gravidade da doença causada pelo patógeno. E entendam que interessante aqui, virulência está associado ao vírus, é claro, mas também à bactéria, ao fungo e ao protozoário, beleza? Mas por que então o nome virulência? Porque ele foi destacado inicialmente com os vírus, mas ele vai ser a capacidade daquele patógeno desenvolver um dano, né, de acordo com a sua patogenicidade no organismo do hospedeiro, no caso do ser humano ou até do animal. A gente sabe que as doenças associadas aos animais nós chamamos de zoonoses. Algumas zoonoses são contagiosas ao humano e outras não, beleza? Recentemente, não sei se vocês acompanharam na mídia, nós tivemos um caso de raiva humana. E assim, uma coisa até triste, porque eu radiografei essa criança, ela ficou internada no IPPMG, na UFRJ, onde eu trabalho, era um adolescente. Parece que ele chutou um morcego no chão e o morcego mordeu ele. No Brasil, a maioria dos morcegos são frugívoros, não são morcegos hematófagos, né? São aquelas espécies que se alimentam de frutas. Tá? Então, assim, eles não se alimentam de sangue. Então, por um acaso, ele mordeu aquele menino. Esse morcego tinha raiva, é claro, o garoto contraiu a raiva, não tinha sido vacinado, não tomou as medidas adequadas. Quando então teve um patógeno, né, de alta patogenicidade, da hidrofobia, que é a raiva, né, e a virulência grande, que acabou levando a um sintoma muito grave, e ele foi a óbito. A gente sabe que a raiva não tem cura no humano, né? E no Rio de Janeiro, que foi o caso, desde 2004, se não me falha a memória, 4 a 2006, agora me falha a memória, não havia caso relatado de humana. Então, assim, complicado, né? Triste, né? Mas assim, a gente vê a importância da vacinação. Então, pessoal, fizemos aqui uma breve descrição do que é um patógeno, são micro-organismos, né? Patogenicidade, que podem causar doenças. Patogenicidade é a intensidade são essas doenças que vão ser desenvolvidas no indivíduo, e a virulência, que é a intensidade delas, tá bom? Galera, só para a gente poder entender um pouco o porquê da dinâmica do vírus, eu queria fazer aqui uma rápida passagem com vocês sobre a estrutura dos vírus. Então, todos os vírus, todos eles, tá, são formados por ácidos nucleicos, tá? Ou seja, tem o famoso RNA e DNA, que é conhecido pela gente, porque é aquele material do núcleo da célula que, quando irradiado, pode sofrer uma mutação. Tá? Então, é o famoso DNA e RNA. Então, os vírus possuem esse filete, né? Possuem essa estrutura nucleica, esse código genético deles, tá? E eles são envolvidos por uma capa proteica, chamada de capsídeo. Então, normalmente, os vírus têm essa estrutura aqui, ó. Vocês podem observar. Então, assim, ó, vamos de dentro para fora. Aqui do meio, o ácido nucleico deles, beleza? Que é um DNA ou RNA. Por isso que vocês ouvem aquele termo de retrovírus ou adenovírus. Tá? Então, um vírus de RNA, um vírus de DNA. Então, aqui tem um genoma viral, que é implantado na célula do hospedeiro. Esse material genético ele é envolvido por um capsídeo, que é um envoltório proteico, tá? Para proteger o material genético. E protegendo isso aqui, nós temos um envelope.
Tá? Nem todos os vírus são envelopados, né? Eu vou passar aqui mais adiante para vocês darem uma olhada na diferença dos vírus envelopados para os vírus não envelopados. Então, eles possuem o que a gente chama de um envelope. Esse envelope é uma membrana com lipídios, gordura, né? Tá? Que ela vai ficar protegendo o material também nucleico. Não é o capsídeo, é mais por fora também. Tá? E nesse envelope nós temos esses peplômeros, que são espículas, projeções assim, que são constituídos de glicoproteínas e lipídios que acabam tendo características de passagem na membrana da própria célula viral. Tá? Então, aqui eu botei 2 exemplos para vocês de um vírus envelopado, o que eu acabei de falar com vocês aqui, ó, do material genético, tá? O capsídeo e o envelope dele com as espículas. E um vírus não envelopado. Ou seja, o que ele não vai ter? Esse envoltório aqui, esse envelope. Tá bom? Então, é claro que um vírus envelopado, ele acaba tendo uma resistência maior do que um vírus não envelopado. Esse aqui é um vírus mais facilmente eliminado. Tá? Mas isso é só uma característica da estrutura viral. Então, pessoal, eu separei aqui para vocês alguns vírus de RNA, ou seja, vírus que a gente chama retrovírus, e eles têm uma característica mutagênica muito maior, porque ele vai duplicar esse filete material genético e alterar suas características. Se vocês observarem aqui, ó, fita única e fita dupla. É o filete do DNA. DNA ou RNA, RNA único ou duplo. E assim, não é minha intenção verificar o nome de todos eles aqui com vocês, mas só para a gente destacar um. Olha aqui, ó. Olha o cara que está mexendo com o planeta. Olha ele aqui. Coronaviridae, que é o nome dele. Então, é um vírus de RNA, fita única, envelopado, né? E aqui é só a forma do material genético dele, né? Helicoidal, uma hélice, entrelaçado. Tá? Então, aqui alguns vírus de DNA, né? Aí só mesmo para mostrar a classificação para vocês, né? Um adenovírus, papilomavírus, herpes vírus, né? O citomegalovírus, que você ouve muito falar no hospital, né? E aqui só para vocês observarem que as estruturas dos vírus também são bem diferentes, né? Por exemplo, aqui é um vírus da polio, né? Ele tem uma forma icosaédrica, um bacteriófago, que é um vírus que acomete bactérias. Ah, então o vírus ele pode parasitar uma bactéria? Claro, ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele vai na bactéria e parasita ela. Tá? Isso aqui é um vírus do tabaco mesmo, é um vírus que acaba ficando nas plantas. Então está associado ao tabaco, tá? O HIV, o vírus da AIDS aqui, e o famoso vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Tá? Então, assim, só para vocês verem a característica das estruturas virais. Né? Então, aqui, diretamente falando do coronavírus. Então, pessoal, como eu falei com vocês, esses dias aqui eu estava pensando na melhor forma da gente poder sintetizar essas informações. Então, eu deixei algumas informações aqui escritas, mais para vocês, num dado momento, se tiver um interesse, consultar, mas eu vou acabar discorrendo aqui com vocês de uma forma mais fluida, né? Tá? Sem muitas especificidades. Por que eu estou falando isso? Porque eu me coloco à disposição para disponibilizar todo esse material. Eu faço questão da gente poder disseminar esse conhecimento. Então, assim, gente, o que eu quero destacar com vocês? O coronavírus ele não é novo. Tá? Aqui é a classificação dele no Código Internacional de Doenças, se não me engano, o CID, o número dele é 10. Então, o coronavírus é uma família viral grande, que vocês viram anteriormente ali, e ela foi identificada pela primeira vez na década de 60. Então, você vê que ela já é comum. Não é um vírus, assim, totalmente desconhecido. Por que ele está novo agora? Por causa da característica de mutação do vírus. Ele fez uma mutação e se tornou uma nova cepa, que a gente chama, com essas características presentes num dado momento. Entenda o seguinte também, pessoal. Na natureza, as mutações ocorrem o tempo inteiro e de forma aleatória. Nenhuma mutação ocorre para melhorar a espécie, seja ela um ser humano ou o próprio vírus. Ela ocorre de forma aleatória, ao acaso. Se a mutação for bem sucedida, aquele organismo, aquela espécie tende a se reproduzir e manter-se na face da Terra aí. Se a população for mal sucedida, se a mutação, perdão, aquela população tende à extinção. Ela é exterminada, tá bom? Então, tem exemplos de mutação que a gente pode destacar aqui? Claro, por exemplo, a síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 23. É uma mutação que acaba causando uma série de alterações no fenótipo do indivíduo
e tornam ele menos adaptado ao dia a dia. É claro que hoje a gente tem um trabalho muito grande de inserção dos portadores de síndrome de Down na sociedade, porque, diferente da natureza, os nossos indivíduos com alguma anomalia que não deixa eles tão aptos à sobrevivência no meio, eles acabam sendo acolhidos pela gente. Por exemplo, miopia. Né? Eu sou míope, quer dizer, né? Fiz uma cirurgia corretiva visual. Então, assim, imagina se eu estivesse na natureza tendo que caçar. Eu não ia enxergar nenhuma presa, ia morrer fácil, né? Entendeu? Assim, mas assim, na nossa sociedade, a gente usa óculos, a gente vai tomar um medicamento, tá? Para justamente evitar que aquela mutação mal sucedida não leve ao extermínio, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, os coronavírus comuns que infectam os humanos são os alfa-coronavírus desse tipo aqui, e alguns beta-coronavírus também. Então você está vendo como eles são bem mapeados? Né? Então existe um longo estudo sobre as famílias. Tá? E aí, fazendo uma cronologia, os coronavírus eles causam essa síndrome respiratória grave, que já ficou conhecida num dado momento por vocês, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso, como SARS, que é do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome. Né? Ela é causada pelo coronavírus. Os primeiros relatos na China desse coronavírus, do SARS, foram em 2002, do coronavírus humano. Tá? 2002, não é 2012 não, 2 mesmo, bem atrás lá. Esse SARS-CoV, que foi a primeira classificação dele, se disseminou para mais de 12 países na América do Norte, Sul, Europa, infectou mais de 8 mil pessoas e gerou em torno de 800 mortes. Olha aí, galera, lembra aquela história de patógeno, coronavírus, patogenicidade, probabilidade ou não de causar um dano e a virulência? Você vê que a quantitativa de morte não foi elevada. Então, ele não tinha uma virulência muito alta, não matava tanto, tá bom? Então, assim, essa epidemia global foi controlada em 1 ano. Tá? Em 2004, já não tinha quase caso relatado dele no mundo. Tá? Então, isso em 2002. Em 2012, e olha aí, quase 10 anos depois, foi isolado um outro tipo de coronavírus. Tá? Porém, era diferente daquele que os pesquisadores encontraram na China em 2002. Então, esse coronavírus, ele ficou, assim, regionalizado ali na Arábia Saudita. Aí depois foi para alguns outros países do Oriente Médio e na África. Então ele não saiu daquela região. Tá? Então ele ficou ali na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, não saiu daquela região. Por isso que não foi nem muito divulgado para a gente aqui no Ocidente. Tá? Então por essa localização geográfica dele, ele ficou conhecido como MERS. Tá? Então assim, do inglês, né? Middle East Respiratory Syndrome, né? Então foi a síndrome do meio oeste ali, né? Então assim, ficou esse MERS-CoV. Então a segunda alteração daquela família de coronavírus da década de 60. A primeira em 2002, essa segunda em 2012, que é o MERS-CoV, que ficou só ali na Arábia Saudita, e agora nós temos o Covid-19. Tá? E aqui eu trouxe para vocês entenderem o porquê desses nomes, né, doidos que a gente ouve aí no dia a dia. Né? O nome vulgar dele, coronavírus. Tá? O nome científico, SARS-CoV-2. Por quê? Porque está daquela sigla, né, Síndrome Aguda Severa Respiratória do Coronavírus 2. Então eles juntaram as letras, né, e ficou SARS-CoV-2. O nome da doença, que vai estar no CID, Covid-19. Tá? Então, Coronavírus Disease, do inglês, né? Coronavírus Disease 2019. Então, quando você ouve falar Covid-19, é o nome da doença, causada por esse patógeno aqui, ó, do coronavírus, beleza? Na verdade, o patógeno, o vírus, tá? Aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês só uma breve passagem na taxonomia do vírus. O que é a taxonomia? A classificação dele, para vocês terem uma noção. Olha aqui, ó. Nesse gráfico, eu ilustrei 2 tipos. O alfa-coronavírus, que vai para os animais, ó, que dos animais não transmite para o homem. Por isso que bem lá no começo, algumas pessoas relataram que eu vou tomar vacina do cachorro, tem a vacina do coronavírus. E tem para o animal? Tem. Mas tem para qual coronavírus? Para esse aqui, ó, para essa espécie. Tá? Não para o SARS-CoV-2. Beleza? Que é esse daqui, ó. Tá? Então você vê que são todos da mesma família, Coronavidae, aquela grande família. Porém, eu tenho gêneros diferentes e aqui só tem 2, mas na verdade são 4 gêneros, ó. Alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama e delta-coronavírus. Beleza? Então tem mais 2
2 gêneros. Aqui eu só separei os mais comuns. E esses aqui que são os transmissíveis para o humano. Tá? Então, o SARS-CoV, aqui, ó, o SARS-CoV, que foi o primeiro, lá de 2002. O MERS-CoV, que ficou no Oriente Médio, que foi lá de 2012. E agora o SARS-CoV-2, de 2019. Tá? Então, aqui, ó, tem o gênero, né, e as espécies que estão rodando. Por que é importante vocês entenderem isso? Para justamente a gente entender a dificuldade de se criar uma vacina. Tá? Porque a vacina tem que ser específica a essa espécie, tá? Determinada. Agora, se eu tenho várias espécies, então eu tenho que criar várias vacinas diferentes. Como é que eu vou saber qual espécie que está no organismo? Então, entenderam toda a dificuldade e a dinâmica que a gente tem nesse momento de descobrir uma vacina contra o coronavírus? Lembrando que ele é um retrovírus, que ele é um vírus de RNA, que ele vai mutar bastante, diferente de um vírus de DNA. Então entendendo todo esse alarde, né, da comunidade científica e etc. e tal, em cima dessa espécie que surgiu agora em 2019, né, em Wuhan, lá em novembro, mais ou menos, né? Só foi divulgado em dezembro, mas em novembro já tinha caso relatado. Então aqui, ó, para vocês verem aqui, olha a do Oriente Médio, as espécies. Aí aqui, as cepas que a gente chama, né, que se divide da SARS-CoV, que causa síndrome aguda respiratória, e a do coronavírus aqui. Tá? Então aqui, ó, o causador do Covid-19, como eu falei para vocês, foi identificado em 2020, tem parentesco de 2012, o SARS-CoV, né? Então, assim, por que isso aí? Por causa da semelhança com alguns sintomas. Febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, gerando aquela pneumonia que a gente vê muito comum na TC, principalmente quem trabalha com TC, viu o aumento de tomografias assim, de uma forma vertiginosa para poder dar uma avaliada e observada na lesão, tá? Então aqui, quais são as principais manifestações clínicas que a gente tem do coronavírus? São as infecções respiratórias, tá? Fato. Que elas podem ser brandas, tá? Moderadas e de curta duração. Quais são os principais sintomas? Coriza, tosse, dor de garganta, febre, tá? São os principais sintomas. São os que você mais ouve relatos, tá bom? E agora aqui eu já trago para vocês algumas informações que foram extraídas em cima dos pacientes que foram tratados de 2019 para cá. Tá? Então aqui, ó, de acordo com os dados iniciais da China, 81% dos casos de Covid-19 apresentam sintomas leves e moderados. Então para pensar, imagina a população de 100% das pessoas que se contaminaram. Dessas aí, 80, mais do que da metade, tem sintoma leve e moderado. Tá, então você vê que ele tem uma agressividade muito grande? Não. Ele tem uma alta virulência? Ele tem uma grande chance de causar um dano muito grave ao hospedeiro? Não, não tem. Tá, então ele tem uma baixa virulência. A patogenicidade dele não é tão alta. Tá? Então, assim, pacientes sem pneumonia ou com pneumonia leve, ali, os 81%. 14% apresentaram a doença grave. Né? E 5% para aquela fase crítica que vai para a UTI, tem que ter ventilação mecânica, se bobear vai até óbito. Então, é óbvio, pessoal, que vocês sempre vão ouvir dizer que nós temos uma quantidade de pessoas que tem muito, assim, melhorou muito mais do que os que morreram. Isso é fato, beleza? Então, isso aí já é característica desse vírus e a gente já sabe disso de outras lesões. Tá? De outras lesões, beleza? De outras situações aí virais também, tá? Mas, assim, é o que eu falo para todo mundo, assim, para quem me pergunta, né? Poxa, mas por que faz esse alarde todo? Pessoal, quando a gente fala assim, morreram tantas mil pessoas, aí a gente compara em 1000, em 1 milhão, em não sei o quê, mas são pessoas que morreram. Enquanto essas pessoas nós não conhecemos, elas comovem a nós? Comovem. Agora, quando essa morte é do meu primo, do meu tio, do meu pai, é dentro da minha casa, aí você vê quanto esse percentual baixo dói na gente, né? Por isso que é importante que realmente eles busquem curas para isso daí e medidas para diminuir essa contaminação em massa do Covid-19, tá?
Então, aqui, ó, após a infecção do Covid-19, o tempo médio dos sinais e sintomas está entre 4 e 5 dias. Então, por exemplo, se eu me contaminei hoje, eu vou levar em média de 4 a 5 dias para começar a manifestação da doença, tá? E sendo que 97% dos contaminados vão desenvolvê-los em até 12 dias de exposição. Então, olha o período, tá? Olha o período que vai levar para você apresentar uma gravidade da manifestação clínica. Tá? Então, é o período de incubação. E aqui, gente, eu fiz uma classificação, tá? Botei até em cores diferentes, só para a gente poder identificar as fases. Tá? Então, a primeira fase é a forma leve. Então, apresenta febre, tá? Tosse seca, e sintomas menos frequentes são diarreia, mialgia, que é dor dos músculos, cefaleia, a famosa onosmia, que é a perda do olfato, e a ageusia, perda do paladar. Muito comum em quem tem o coronavírus. Fala, pô, perdi o gosto da comida, não senti cheiro de nada. Tá? E a coriza. Então, essa sintomatologia aqui está na primeira fase, que é a fase leve. A fase grave, que é a fase 2, caracteriza pela dispneia, taquipneia, baixou a saturação, né, porque já tem esse problema de ventilação. Tá? Infiltrados pulmonares, que a gente no raio-x não é bem específico. Na tomografia, você vê muito que é a famosa opacidade em vidro fosco. Né? E cuidado com isso também, porque desde o início, desde o dia 14, lá 15 de março, por aí, o Colégio Brasileiro de Radiologia tem dito que a TC não pode ser usado para rastreio. Por que eles veementemente dizem isso? Porque existem mais de 14 doenças causadas por vários vírus que geram o vidro fosco como um sinal de hipoventilação do pulmão. Entendeu? Então, tem várias lesões que também geram sinal do vidro fosco, que é aquela imagem mais esbranquiçada que eu vejo no parênquima pulmonar. Um aumento de densidade que diminui a lucência na região pulmonar. Tá? E ele tem sido, é claro, quando a gente observa o padrão, é um padrão de vidro fosco, ele é disseminado bilateralmente, ele é no pulmão inteiro e vem com outros sintomas. Tá? Mas ele por si só, você não pode dizer, esse pulmão aqui, porque tem vidro fosco, é o Covid-19. Tá? Então, cuidado. E a fase 3, né, que são os sinais de choque e falência respiratória, que é o sinal mais grave mesmo. Então, eu trouxe esse gráfico aqui. Todos esses materiais que eu estou usando nessa apresentação, eu estou deixando aqui as referências, porque eu acho legal, se quem tiver interesse em dar uma lida e entender um pouco mais, são informações com base científica. Né? E assim, uma coisa que eu peço para vocês, cuidado, pessoal. Cuidado quando for buscar uma informação, que às vezes ela não tem um relato muito científico. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vi quicando aqui, piscando, né? É correto dizer que o que difere um caso leve para um caso mais grave seria comorbidade? Na verdade, não. Porque eu tenho um colega de trabalho, e aí vou até, assim, dar o meu relato para vocês. A gente é colega de trabalho, né? Esse colega trabalha comigo, a gente trabalha junto na TC. Eu tenho 40 anos, né? Ele tem 39, cara novo, atleta, se alimenta com aqueles lances saudáveis e tudo mais. Ele teve o Covid-19, eu não me contaminei. Hoje eu fiz um teste rápido, a universidade obrigou a gente a fazer, né? Ainda bem, bom que foi gratuito, fiz o teste rápido e deu negativo para IgM e IgG. E eu já falo o que significa isso. Mas esse rapaz não tem comorbidade alguma, ficou 10 dias no CTI, então, e jovem. E no mesmo serviço, outro senhor, colega de plantão, 60 e poucos anos, né? Diabético, teve a Covid-19 assintomático. Ele falou, César, senti uma dorzinha de cabeça e mais nada. E ele positivou também no teste, os dois. Então, a comorbidade, ela não necessariamente é um fator para poder dizer que a Covid vai ser mais grave ou não. Agora, se você disser assim, um paciente com alguma comorbidade, ele tem mais probabilidade de desenvolver a doença grave? Sim. E sabe o que tem sido identificado no Covid, no SARS-CoV que está aqui circulando no Brasil? Que a principal comorbidade é a obesidade. Os casos de obesos que desenvolvem para o estágio 3, né, que é o mais grave aqui, são muito grandes, é muito elevado. Tá? Então, assim, é complicado mesmo. Então, aqui, eu não vou me estender muito, só para vocês darem uma olhada aqui, tá vendo? Estágio 1, 80% das pessoas, né? Então, você vê a resposta viral e tal, baixa o linfócito ali, linfopenia. Então, quais são os achados? Tosse, febre, coriza, dor de garganta,
afastamento para evitar contaminação. A fase pulmonar já é em 15%. Então, ele pode ter a hipóxia, né, que é a ausência do ar, né, ou não. Então, o que tem? A dispneia, taquipneia e a hipóxia. Ele já tem que fazer um isolamento mais atento, porque ele precisa ficar assistido. E olha o percentual que chega na fase grave. Bem baixo, né? Então, assim, você lembra aquele nosso papo do início, da gente falar sobre patógeno, patogenicidade e virulência? Por que é importante a gente fazer esses debates? Pessoal, nós sabemos que hoje o debate em cima do coronavírus está muito politizado. E isso é ruim para a gente. Porque, claro, todo mundo tem sua opinião política e não vamos nem entrar nesse debate aqui. Mas é importante também a gente tirar os interesses políticos e discutir a doença na sua essência. Discutir o que a doença causa de verdade, a ciência, quais são os reais medicamentos. Não dá para ficar pensando nisso, naquilo só como plataforma política, né? Na verdade, usar a máscara por muito tempo não vai causar esse problema, porque a máscara tem troca de ar. Ela não faz com que o ar fique circulando o tempo inteiro para você. O que acontece com o uso contínuo da máscara é você ter aquela sensação de abafamento, né? Não tem jeito, e de dificuldade respiratória. É um incômodo mesmo. Mas esse fato de a gente eliminar o gás carbônico, você não inala ele direto, não. Tá? Você não consegue fazer essa inalação imediata. Tá? E os níveis de CO2 eliminados não são altos para você conseguir reabsorvê-los através da inspiração. Gilmar, vamos comentar sim. Eu deixei separado, eu peguei uns 2 estudos, um que saiu ontem, para a gente falar do sintomático e assintomático. Pode deixar que eu vou chegar para frente. Eu quero só fazer uma pergunta para vocês, vocês podem me responder no chat. Por acaso, na tela de vocês, que vocês estão vendo a minha apresentação, está aparecendo o chat em cima do slide? Está atrapalhando? Sim? Beleza. Então, quando eu voltar a passar os slides aqui, eu vou tirar e baixar o chat para ele não ficar na frente, tá? Falou, pessoal. Obrigado aí pelo feedback. Tá bom? Valeu. Então, eu vou fechar ele aqui. Pronto. Então, deixa eu só passar aqui. Então, as formas de transmissão do coronavírus, né? Então, assim, como vírus, qualquer vírus, pessoal, não esqueçam que ele é um vírus que vai ter as características desse micro-organismo. É claro que ele está tendo uma forma, ele é novo, então por isso que não tem os medicamentos que a gente já conhece, mas as formas de transmissão dele, as formas de transmissão pelo ar ou em contato com secreção de pessoas contaminadas ou secreções contaminadas. Que seriam essas secreções? Gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, né? O aperto de mão. Apertar a mão vai causar uma contaminação por coronavírus? Sim. Mas vai causar um problema para você? Não. A não ser que você tenha um corte na sua mão e haja uma entrada do vírus por aquele corte. Ou você faça o que é muito comum na gente fazer, pegar a mão, coçar o nariz, coçar o olho, levar a mão à boca. Olha, pessoal, eu tenho me doutrinado, e principalmente que eu tenho trabalhado dando muitas aulas assim pela internet. Então a gente fica vendo vídeo e tal. Sem querer, a gente leva a mão ao rosto mais de 30 vezes aí em um segundo. É uma coisa absurda. Então, eu tenho me doutrinado para não colocar a mão no rosto, mas é difícil. Eu tenho certeza que vocês já me viram colocar a mão no rosto aqui várias vezes, né? Então, assim, é complicado. Então, o problema de você apertar a mão é justamente isso. Você depois coçar um olho, tá? Ou ter uma área de entrada do vírus, tá bom? Contato com objetos ou superfícies contaminadas, os famosos fomites, tá? E aí, ó, seguido do contato na boca, nariz ou olhos. Qualquer caminho que vai carregar a secreção para o interior do meu organismo e vai levar em contato com as células. Qual é o período médio de incubação do vírus? 5 dias, tá? Com intervalos que chegam a 12 dias, aquilo que eu comentei com vocês no interior. Tá? No interior não, perdão, no início da aula. Beleza? De 4 a 5 dias, então chegando até 12 dias. Tá? A transmissividade. Então, quando eu começo a transmitir, a transmissividade dos pacientes infectados é, em média, 7 dias após o início dos sintomas. Então, ele foi contaminado, começou a ter o sintoma ali, sei lá, no 6º, 7º dia, a partir daí ele está contaminando as pessoas. Tá bom? Então, por isso que às vezes a gente tem um delay no índice de pessoas contaminadas ou no caso da manifestação da doença. Por exemplo, eu isolei todo mundo num dado momento. Então, eu vou ter uma diminuição de circulação do vírus, uma diminuição de contaminação.
voltou todo mundo a entrar em contato. Então, o vírus volta a circular. Não vai ser daqui a 1, 2 ou 3 dias que isso vai ser latente. Vai ser daqui a 7, 10 dias. Entenderam? Deixa eu só aproveitar e dar uma olhada aqui no chat. Sim, tenho sim. O teste do SWAB, ele é o PCR. Então, você tem que coletar a mucosa tanto do nariz quanto da garganta. O teste rápido, ele é um teste de uma baixa eficácia. E eu tenho janelas para poder pegar o teste. Então, por exemplo, se você acabou de apresentar a doença, eu comecei, hoje, digamos assim, acordei hoje passando mal, com muita dor de cabeça, sem gosto nem nada. Não significa que eu me contaminei hoje, viu? Pelo menos 4 a 5 dias atrás, podendo chegar a 7 dias. Aí eu vou e faço hoje o teste rápido, ele não tem muita eficácia. Eu tenho aquela janela imunológica. Tá? Por isso que tem o problema de eu fazer o teste rápido, fazer o PCR, entendeu? Dá positivo, não dá positivo. E o PCR ele só vai dizer se você tem aquela proteína C reagente, tá? E o teste de imunologia, que seria o mais ideal. O que é imunologia? É o teu sistema imune. É o famoso IgM e IgG. O IgM são as imunoglobulinas que estão ali imediatamente à contaminação. Então, a doença o vírus está dentro de você, está fazendo a doença, ele está elevado. Depois que o organismo cria anticorpos, o IgM baixa os níveis, fica negativo, e o IgG fica positivo. Então, significa que você teve contato com a doença, mas agora o teu organismo tem anticorpos para ela. Tá? Se você tem IgM e IgG negativo, significa que você não teve contato com nada. Nem ficou doente, nem teve contato com o vírus e nem tem anticorpos. Foi o teste rápido que eu fiz hoje cedo. Agora a gente é aquela história. Eu posso, acabei de fazer o teste rápido. Fui à rua, entrei em contato com as pessoas, meti alguma coisa contaminada, levei a boca, posso ser me contaminado depois do teste rápido. Aí daqui a 4, 5 dias, 7 dias manifestar a doença. Vê o problema desses testes também? Desculpa, peraí, eu vou tirar agora de novo. Eu estava só respondendo uma pergunta. Beleza, obrigado pela lembrança, tá? Então, é isso que a gente acaba tendo esse detalhe aí, né? Dessas divergências, né, em relação a você fazer um teste, dar negativo, dar positivo, ter toda aquela dinâmica, tá? Então, olha só, até o momento a gente não tem informação para saber quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. Tá? Então, diferente, por exemplo, da varicela, diferente, por exemplo, da catapora, né? Diferente, por exemplo, do sarampo, são 4 dias, diferente, por exemplo, de outras doenças que você já conhece, o período de contaminação, o período que vai ter a transmissão do coronavírus, você não sabe, a gente não tem ainda certo esse período. Até porque eu tenho aquele problema também da cepa de vírus que está circulando. Qual é o tipo de vírus que contaminou? Tá? Aí vem aquela pergunta aí que está sendo muito falada no momento, né, que a gente está ouvindo direto aí. Imunidade ao Covid-19. Quem já contraiu a doença pode pegar de novo? E aí, gente? Seria... eu já peguei o coronavírus, tô livre? Calma, né? Calma. Então, assim, é justamente isso aí que eu quero reforçar com vocês aqui, ó. Esse artigo que eu vou mostrar para vocês, ele foi publicado na Nature. Assim, existem algumas revistas científicas que elas são muito importantes no sentido de ter muita relevância no cenário mundial. Tanto a Nature quanto a própria Lancet, que teve um caso de um trabalho que foi refutado, tá? São revistas de bastante respaldo. Tá? Como se você comparasse um jornal de um tabloide e um jornal que tem mais assim, nome a zelar e não divulga qualquer notícia. Então, eles fizeram o quê? Os pesquisadores de uma universidade médica lá na China descreveram características de 37 pacientes assintomáticos com características imunológicas. Então, o vírus foi detectado por exame coletado no nariz e na garganta, SWAB. 8 semanas após o nível dos anticorpos, eles diminuíram. Então, o que traduzia nesse artigo aqui, ó? Que é esse aqui que eu estou trazendo para vocês. Ele foi publicado online dia 18 de junho, então é bem recente. Essa pesquisa foi feita em abril, tá? Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Que dos pacientes que já estavam assintomáticos e dos que apresentaram uma melhora clínica, eles fizeram um teste de PCR e aí deu IgG positivo. Lembra? IgM é a doença ativa, IgG é o anticorpo.
depois de 3 meses, o nível de IgG diminuiu 80%. O que isso significa? Significa que aquela imunidade que você tinha contraído por ter tido o vírus, seja ele numa virulência alta ou virulência baixa, ou seja, na manifestação com a fase aguda ou a fase mais branda, aquele anticorpo que você criou, depois de 3 meses, ele começa a baixar a concentração, a quantidade. Então, ele baixa a sua eficácia. Então, até o dado momento, o fato de você ter contraído Covid não te isenta de pegar de novo. Beleza? Então, assim, cuidado. Mas por que eu estou falando até o dado momento? Lembra aquela nossa conversa no início de tudo? Pode ser que amanhã outros estudos contrariem tudo que você está falando. Ah, então foi feito tudo errado? Não, pessoal. As coisas estão evoluindo, estão aparecendo. Tá? Mas aí, olha só para a gente poder trazer todas as informações e discutir as informações. Esse imunologista, Gustavo Cabral, ele é um dos brasileiros que estão trabalhando no programa de criação da vacina. Deixa eu só ver aqui o chat rapidinho. Ai, caramba, peraí, eu vou correr aqui então. 9h30? Peraí, deixa eu ver aqui. O que vocês sugerem então? O tempo de 2 horas já está acabando, mas temos um tempo extra de mais 1 hora. Às 9h30? Já são 9h34, né? Eu vou rapidinho aqui, só para fechar aqui. Faltam mais uns 4, 5 slides, tá? Pode deixar. Deixa eu diminuir aqui. Então aqui, ó, só para a gente poder falar o que esse imunologista destaca. Que, assim, alguns dados não foram levados em consideração naquele estudo da China. Então, você vê, né? Tá? Então, o primeiro deles é a imunidade inata. O que é a imunidade inata? A imunidade do recém-nascido. Só para poder a gente sintetizar. O bebê, ele já nasce com uma imunidade que foi herdada da mãe. E ela é muito eficaz mesmo. Tá? Então, essa imunidade inata tem combatido o coronavírus. E um outro detalhe também é que células T, os linfócitos T, eles também têm sido muito eficazes na proteção à gravidade da doença, tá bom? Então, assim, e isso aqui das células T, ele não falou, esse imunologista não falou de, assim, eu acho isso, não. Ele se baseou também numa pesquisa, ó, desse outro indivíduo aqui, desse outro cientista, que também publicou numa revista de renome, e olha aqui a data, dia 22 de junho. Então, vocês estão vendo como as coisas... Hoje é dia 26, pessoal. Vocês estão vendo como essas informações são, assim, muito recentes. Tá? Bem recentes mesmo. Tá bom? Então, enfim, né? O que a gente tem que fazer para se prevenir? Então, assim, rapidamente, só para a gente poder fechar aqueles detalhes que a gente estava comentando, que vocês me perguntaram. Olha, se eu peguei a doença, eu posso pegar de novo? Até então, a gente não tem certeza que sim nem que não. Então, pelo sim, pelo não, se afasta da doença, não evita se afastar do vírus, beleza? Então você não pode dizer com certeza que eu peguei uma vez, estou imune. Não, tá? Cuidado. Alguns estudos mostram que você pode ter uma baixa do IgG, então vai ter a doença, e outros estudos dizem que não é nem o IgG, são outros mecanismos de defesa do nosso organismo que vão ajudar a reduzir os impactos mais graves da doença, tá bom? Então o que a gente tem que ficar atento? Qual é o nosso cenário de atuação? Sala de exame, tá? Os leitos e a tomografia. Por que eu estou destacando a tomografia? Porque, perdão, aqui, deixa eu voltar rapidinho. Porque a tomografia tem jogado o paciente pra caramba, que a gente não sabe se ele tem coronavírus ou não tem. A verdade é essa. Tu pega o paciente, tá tossindo, vai fazer um ATC. Aí ele fez um ATC, ele pode não ter coronavírus. E aí jogou lá no ambiente que está contaminado, ele sai de lá contaminado. Tá? Então, agora nós como profissionais, a gente tem que ficar atento a isso também. Então, sala de exame, pessoal. A cada paciente, higieniza tudo. Você não sabe. Beleza? Então, assim, para nós, luva. Se você não tiver com luva, lava a mão depois com água e sabão. Beleza? E usando também a máscara. De preferência, a N95, que é a máscara mais eficaz para evitar a troca de fluidos. Beleza? Mas, caso você não tenha essa N95, você pode usar também... Espera aí, só um minuto aqui, pessoal. Então beleza. Dá 1 hora extra. Tranquilo. Mas eu não vou levar até 10 horas, não. Pode ficar tranquilo, pessoal. Já não vou... Desculpa, eu tinha entendido que acabava aqui 9h30 mesmo. Eu estava até correndo aqui. Não, mas fica tranquilo que eu não vou até 10h30 não, tá, galera? Eu sei que hoje é sextou aí. Já estou quase acabando aqui. Tá?
Então, a sala de exame é um ambiente preocupante. Leito também, pessoal, muito cuidado com o leito, porque a gente chega muito perto do paciente. Olha, sobre os assintomáticos, que está sendo muito discutido aí. Eu vou trazer para vocês um caso empírico, um caso que eu vivenciei. Eu trabalho, como falei para vocês, no Fernandes Figueira. O Fernandes Figueira, ele é um instituto da Fiocruz que atende criança com neuropatia. Então, não é criança normal, é só criança com neuropatia, doença genética, má formação. Então, assim, não é uma criança que quebrou uma perna, está resfriado, vai para o hospital, não. É só criança com doença genética. Uma criança do hospital já, uma criança que já é um paciente normal do hospital, ele deu entrada e foi para uma unidade de pacientes graves. Foi para o UPG lá que a gente chama. Normal, gente, não tinha febre, não tinha coriza, não tinha nada, mas era uma criança que tinha uma doença, tipo uma válvula que precisava ser trocada, estava com uma interpressão craniana, né? Uma válvula para hidrocefalia. Essa criança contaminou 8 profissionais, entre eles técnico de enfermagem e médico, e todos eles ficaram afastados durante 14 dias. Todos eles positivaram para o Covid. Aí o que o hospital pensou? Poxa, mas será que foi? Será que não foi? A criança não vai? 2 semanas depois aconteceu isso de novo numa outra enfermaria, que a gente chama de cirurgia pediátrica. Só que foram com 7 profissionais. Aí eles passaram a coortizar, coorte, né? Tratar todas as enfermarias como possível cenário de ter um paciente com coronavírus. Eram assintomáticos, não estavam resfriados, não estavam com coriza, não estavam com nada. E crianças. Vê o problema do assintomático? O assintomático pode contaminar? Pode contaminar sim, beleza? Ah, mas a OMS falou. Não, a OMS não falou aquilo. Ela disse, a pesquisadora lá disse que o grau de contaminação dos assintomáticos pode não ser tão elevado quanto a gente imagina, entendeu? Tipo, o assintomático pode não causar tanto mal para contaminar quanto a gente imagina. E aí fizeram toda aquela discussão política, eu já falei com vocês, tá, no início, que não cabe a gente debater, mas a gente ficar atento com isso. Então, cuidado com os assintomáticos, tá bom? Então, sala de exame, que é o nosso universo, e na sala de exame não é só raio-x não, tá? Mamografia, se tiver que fazer densitometria, não estão fazendo esses exames agora, tá? Mas com a abertura das coisas, fiquem atentos, cuidado. Leito, principalmente, e na TC. Na TC, quando a gente for posicionar o paciente, e o ideal é trabalhar em dupla, né, para evitar que você contamine-se com o paciente e contamine toda a TC, todo o computador. O ideal é que a gente coloque aquele papel filme no teclado, porque é mais fácil limpar o teclado e o mouse com isso. Tá? Então você joga lá depois um álcool, limpa ou remove aquele plástico. Ah, César, é impossível fazer isso, porque eu atendo 30 pacientes, e aí como é que eu vou fazer de um para o outro? Eu concordo com vocês. Eu também, às vezes, estou nessa situação, e aí você tem que tentar dividir a equipe, alguém posicionar o paciente, você fazer o exame, e a gente sabe qual é a dinâmica de cada serviço, cada setor, tá? Não vai entrar na seara de quem vai posicionar, quem não vai, a gente sabe da dinâmica. Então, o ideal é você tomar cuidado para evitar você contaminar objetos do seu uso contínuo, que é a mesa de comando do raio-x, um cassete que não está com plástico, e depois você se contaminar por causa desses materiais. E, meus amigos, quais são as principais formas de proteção? Olha, lavar a mão, principal. Ver como é triste isso, né, na verdade, como essa doença está expondo uma falta de higiene básico nossa, que é lavar a mão. Né? Uma coisa simples, lavar a mão com água e sabão. Primeira coisa, lavar a mão. Caso não tenha como lavar a mão, aí sim você usa o álcool gel. Tá? O álcool gel não tem que ser a primeira digamos assim, primeira medida preventiva. Precisa ser a lavagem das mãos. Uso adequado de EPI, e aí a gente faz uma pausa para o uso adequado de EPI. Né? Por quê? Nós sabemos que no início que explodiu a pandemia, houve uma falta de EPIs. Foram revisados os protocolos de uso de EPIs. E agora está tendo de novo aí, a gente está vendo os EPIs surgirem, pelo menos, não sei, na realidade dos hospitais, o qual vocês trabalham, mas onde eu trabalho teve problema de escassez de EPI. Então, qual seria o ideal? Máscara N95, uma máscara cirúrgica para proteger, para você ter um uso mais prolongado da N95, ou um óculos de proteção, ou face shield, tá? Mas touca, para proteger o cabelo, a touca. Aí põe o óculos ou face shield, capote, né? Aquele impermeável, o propé e as luvas.
Então, assim, o ideal das luvas são pelo menos 3 pares, que você tocou, descarta um par, entrega o chassi, mexe no aparelho, descarta outro par. E por que eu falo do uso adequado do EPI? Gente, máscara no nariz de fora, máscara na testa, pôr a mão na máscara, já era. Nada disso é indicado. Você colocou a mão na máscara, depois você vai colocar a mão em você. Armazenagem da N95. Acabou de usar? Coloca num saco de papel. Evita saco plástico para umidade. Tá? E por que paciência e cautela? Pessoal, eu não sei se vocês aqui estão trabalhando nos hospitais de campanha, estão trabalhando em cima disso, mas é extremamente chato fazer exame com todo o EPI. Comigo, pelo menos, embaça o óculos, embaça o face shield. Pô, você bate com a cabeça em alguma coisa. Deixa eu só ver aqui vocês no chat. Na retirada do EPI, sim. Os olhos não transmitem, você contamina, Gilmar, entendeu? Por exemplo, eu tô com a mão contaminada, fiz assim, contaminei meu olho. Tá? Se eu tiver contaminado, todas as minhas células estão contaminadas. Aí se eu coçar o olho, tá? Aí fiquei com aquela secreção do olho. E aí passei a mão em algum outro local, eu tô contaminando também, tá bom? Então, assim, gente, é muito cansativo, é muito chato. E, por exemplo, o que acontece às vezes? Você se paramenta todo e atende um paciente. Aí descarta aquele EPI, aí daqui a pouco, raio-x de novo. Aí, caramba, tudo de novo. Então, assim, complicado, né? Principalmente quando a gente faz exame no leito. Né? Porque quando você faz na TC, você bota aquilo tudo ali e fica ali 1 hora, 2 horas. É chato, mas mandou ver. Agora, quando você tem que fazer exame no leito? Tá? Então, assim, a gente tem que ter paciência, cautela e pensa sempre no seguinte. Porque a gente pensa, é mais forte do que nós. Você pensa, frescura, vou fazer isso. Calma, cuidado. Pensa no seguinte, eu posso estar levando isso para casa. Eu posso estar trazendo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu pai, entendeu? Eu tô, sabe? Então, assim, cuidado. Então, cuidado. Beleza? Só passar aqui o próximo aqui. Ó, vou tirar só aqui do chat para não ficar na frente, tá? Que aí quem quiser fazer uma pergunta pode fazer. Então, agora aqui, ó, quais são as principais formas de proteção fora do ambiente nosocomial, fora do hospital? Né? Por que do afastamento social, pessoal? Você imagina o seguinte, se eu estou contaminado e eu falo com você, com qualquer um de vocês, chego aí, ei, tudo bem, aperto a mão, põe a mão no ombro, ou meto a mão aqui, ó, no computador, no mouse, no celular, pego o celular, e você compartilha isso, você se contamina também. Então, o afastamento é para diminuir essa probabilidade de eu aspergir salivas e contaminar alguém, de eu ter objetos contaminados ao redor e contaminar também. Tá? Qual a importância do uso da máscara? Diminuir esses aerossóis. E aí, existe uma polêmica muito grande com as máscaras fabricadas em casa. Vocês são profissionais da saúde, são técnicos e tecnólogos de radiologia, então a gente está falando, não é para um público leigo. Então é importante a gente sempre tomar isso como norte. Máscara N95 é porque ela barra 95% dos micro-organismos. Tá? A máscara cirúrgica, se não me engano, barra acho que uns 70%. Máscara de pano, barra acho que 1%. Poxa, então quer dizer que ela tem uma eficácia muito baixa? Tem, muito baixa. Mas é melhor do que nada. Tá? Então, cuidado. Não fica usando uma máscara de pano e, pô, tô tranquilão. Tô no mercado, tô tranquilão. Cuidado. Ela diminui. Tá? Talvez você não esteja, mas a pessoa que está ali fazendo compras, você não sabe se ela tá. Entendeu? Então, tá com aquela máscara de pano. E a população é leiga. E a gente não pode culpar a população com isso. Eles não estão na área, não estão sabendo desse contato. Eu lembro que eu vi no mercado, eu tenho saído ao mercado, uma vez na semana, faço compras para minha casa e para o meu pai também, para os meus pais. Eu tenho um pai com câncer terminal. Então, a gente está com muito cuidado com ele. Enfim, né? Enfim, então assim, eu estava no mercado, eu e minha esposa, e eu vi um senhor com uma máscara de tricô. Poxa, isso foi uma coisa que me partiu o coração, porque você via que deve ter sido feito pela esposa, uma máscara bonita de tricô, mas toda furadinha, era tricô, crochê, não sei agora. Entendeu? Assim, a gente não pode dizer, poxa, mas ele é isso e aquilo. Não, ele é leigo, ele não sabe. Então a gente, agora, sabe, a gente vai falar, é complicado, né? Entendeu? Isso é complicado. Se chegar para ele, a sua máscara não serve de nada, senhor. E tal. Eu posso estar ofendendo ele porque foi um carinho que a esposa fez, ou uma filha, tá? Então, sabe? Pô, obrigado, Fábio, obrigado. Valeu, meu amigo. Fico à vontade para a gente estender esse debate para outros fóruns também, tá?
Não é, Thaís? Eu vi também isso, eu vi duas pessoas. Eu vi um senhor que, pô, me partiu o coração, porque ele tinha mais de 60 anos. Se bobear, é só ele e a esposa em casa para fazer as compras. Por um acaso, eu moro no mesmo condomínio que meu pai. O meu irmão mora em Brasília, entendeu? Mas imagine que eu não morasse com meu pai perto, né? Ele teria que sair às compras, sabe? Então, complicado. Isso, Gilmar, mesmo com várias camadas de pano, não é muito eficaz. E se você coloca muita camada de pano, você tampa a sua respiração e aí sufoca, tá? Então isso é complicado. Mas, Gilmar, é melhor usar máscara do que não usar nada, tá? E, então, nesse ponto, a gente usa a máscara. Mas entenda que ela não é 100%. Então, mesmo com a máscara, se afasta das pessoas, cuidado, tá bom? Brigadão, hein, Cláudio? E, pessoal, conscientização de familiares e amigos. Aí eu faço um apelo para vocês. Vocês são profissionais da saúde. São vocês que têm que chegar e falar da sua família, com seus amigos. Olha, máscara cirúrgica, ela tem... Olha, aí vamos nas polêmicas aqui. A máscara cirúrgica, até o lance dessa pandemia, ela tinha 4 horas de uso, segundo a Anvisa. A N95 pode usar até um mês. Tá? Isso sempre teve. Eu trabalhei numa época no Instituto de Infectologia. Então, assim, a gente fazia muitos treinamentos com isso. Trabalhei há muitos anos atrás, em 2004. Então, a gente já usava a N95 durante um mês e você podia descartá-la depois. Tá? Liga, colocando a máscara moderninha. Ó, Alan, fico à vontade aí para trocar ideia com vocês o tempo que for preciso aí. Por isso que eu fico muito feliz com essa iniciativa do Júlio, do presidente Zé Ricardo também, do CRTR de São Paulo, para trocar essa ideia com nossos colegas aqui. Tem que ser descartada, Tarciso, porque ela é de um material que não dá para lavar. Inclusive o seguinte, se ela ficar muito úmida com o seu uso, também tem que jogar antes de um mês. Entendeu? Por exemplo, eu estou usando ela direto, suei muito. Pô, tô lá suando, empurrando o aparelho, quente pra caramba lá, ficou molhada, úmida, aí já era, não dá para usar não, tá bom? Então aqui, ó, além da conscientização dos familiares e amigos, galera, educação, a gente tem que buscar informação em fontes sérias. E aí eu faço mesmo um apelo, cuidado com o YouTube, cuidado com o post do WhatsApp do tio lá, do colega. Vocês viram que eu tomei o cuidado de trazer artigos científicos e o tempo inteiro estou falando para vocês. Amanhã um outro grupo de cientistas pode desfazer tudo que foi falado agora. E não está errado não, é a evolução da descoberta. Agora o que não pode acontecer, eu tenho certeza que vocês lembram de uma mulher que gravou um vídeo, assim, não estou dizendo que por ser uma mulher não, tá? Mas poderia ser um homem também, mas foi uma mulher que gravou um vídeo dizendo que nós não oferecíamos para ninguém protetor de tireoide e avental plumbífero para quem fazia mamografia. Lembra disso? Lembra que confusão isso causou para a gente? Eu lembro de quantas colegas dizendo que as mulheres agora pediam para botar um avental plumbífero para fazer mamografia, porque uma mulher disse que o Drauzio Varela falou. Lembra desse vídeo? Olha o que o Drauzio Varela teve que se desmentir, né? Dizer, não falei nada disso, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Foi criado no estado do Rio, foi criada uma lei. Um deputado foi lá, oportunista, não, vou criar uma lei para obrigar que use avental para fazer mamografia, gente. Usa protetor de tireoide, fica em cima da mama. Não é? Então, até hoje tem gente que comenta isso. Isso tudo uma fake news. Tá? Por isso que a gente tem que batalhar para acabar com esse ciclo. Tá? E, pessoal, o que eu quero, assim, sem me estender muito, para não tornar cansativo para vocês, uma frase que eu queria deixar para vocês aqui, que pior do que a doença é a ignorância. Essa que vai matar a gente. A doença a gente tem como contornar, a ignorância é mais difícil. Cervical com protetor de tireoide, Valdir. Isso aí, Caroline, foi complicada mesmo. Conheço muitas amigas que sofreram porque, não, eu quero usar. E hospital particular que dizia lá, não, você dá teu jeito, faz o exame aí com esse EPI. Sabe? São assim, é doído a gente ouvir uma coisa dessa, né? Então, é por isso que é importante a gente discutir com informações que são, assim, relevantes. Então, assim, gente, eu agradeço mesmo o carinho de vocês ficarem aqui conosco até o fim, tá? Porque é uma segunda noite. Eu tenho certeza que que todos estão cansados, né? Assim, de um dia exaustivo de trabalho, plantão e tudo mais.
E como eu falei para vocês, eu deixo aqui o meu e-mail para vocês terem esse material e todos esses outros aportes que eu usei, tá? No final aqui da aula, eu vou até disponibilizar para o pessoal da organização para mandar por e-mail para vocês. São os sites que eu peguei aqui, tá bom? E eu queria ficar aqui à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, trocar alguma informação, tá? O avental para o raio-x de tórax. É, isso mesmo. É avental para fazer raio-x de tórax usar o avental. Pô, é difícil. Então, assim, eu agradeço e parabenizo mais uma vez o CRTR de São Paulo e do Espírito Santo e espero que todos os outros tenham essa iniciativa, porque a gente tem sim que discutir. Nós temos que discutir. Principalmente vocês que são supervisores e estão à frente de uma equipe. E aí vocês precisam orientar a equipe. Isso aí, chefe. Isso mesmo, Tarcísio. N95 é o que eu estou te falando, é o que é preconizado pela Anvisa, tá? Perfeito, Karen. O ato da retirada do EPI inadequado. Por isso que calma e cautela. Alan, vai ter certificado de participação sim. Estou eu me metendo aqui na organização do evento, tá? Mas eles me avisaram para ratificar que vai receber por e-mail. Tá? Obrigado, Aline. Deixa aí meu contato para vocês. Tá? O vídeo da aula, Felipe? Eu acho que sim, porque o pessoal gravou, está gravando aqui. Eu acredito que vai ter o acesso sim. Tá bom? Verdade, Tereza. Infelizmente, nós às vezes somos muito omitidos da grande mídia. E aí eu vou dizer que a minha opinião, a gente é omitido por duas coisas. Primeiro, porque nós somos poucos profissionais. Se você parar para pensar, no hospital tem vários médicos, vários técnicos de enfermagem, vários enfermeiros e poucos profissionais da radiologia. E segundo, nós às vezes também nos escondemos. Tá? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Quero fazer um esquema aqui, não ir para ali, tarará. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, a gente tem que tomar a iniciativa, tomar a frente, fazer igual o professor Wagner falou. Pô, peraí, vamos rever esse processo aqui, tá? Karen, obrigado aí por desejar melhoras para o meu pai. Brigadão. Obrigado, querido. Mar, eu vou fazer o seguinte, se você quiser me mandar por e-mail, eu vou mandar para você o PDF, mas eu vou deixar também com a organização do evento. Então, se eles também quiserem divulgar para vocês, ou deixar divulgado em algum lugar, todas as fontes são referenciadas, então não tem plágio, não tem problema algum. É um material mesmo de divulgação. Eu quero mesmo que ele seja divulgado para todos, né? Esse é o intuito, tá bom? Tá joia, César. Beleza, fico aqui à disposição. Se vocês quiserem encerrar também, se alguém tiver mais alguma dúvida. Alguém... Nossa, querendo agradecer aqui mais uma vez, a Eliana já fez aqui, às vezes pelo chat, já agradeceu a todo mundo. Falar em nome do conselho, da direção, agradecer ao presidente Júlio pela oportunidade de organizarmos a primeira jornada digital. Esperamos que venham muito mais, assim, foi muito produtivo, muito positivo assim, para todos nós. Agradecer ao professor Wagner Queiroga, César Augusto. Foi ótima essa palestra. Durante a semana vamos encaminhar o certificado por e-mail para todos os participantes. Foi muito importante a presença de todos vocês aqui, interagindo com os professores. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem mandar um e-mail para a gente, imprensa@crtrsp.org.br. Se quiserem nos procurar pelas redes sociais também, @CRTRSP, Facebook, Instagram, estamos à disposição de todos. Obrigado, César. De nada, eu que agradeço aí, valeu, Alex. Grande Wagner, grande mestre, parabéns pela aula também. E assim, fico muito feliz de participar desse primeiro evento, né? Porque acho que é uma iniciativa bacana, é uma vanguarda, né? A gente não parar a disseminação do conhecimento, a divulgação do conhecimento, por causa do isolamento e todo esse estrago do coronavírus, né? Obrigado, César. Grande abraço, viu, César? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Brilhantou de toda forma. Olha, eu adorei a palestra. Obrigado. Sinceramente, feliz mesmo. Surpreendeu bastante. Bem esclarecedora, viu, César? Muito obrigado pela presença. Agradeço a todos aí, Alex, Eliana, Fábio, que deram uma força enorme, a todo o pessoal que colaborou, a diretoria com essa iniciativa, e que seja um primeiro de longos eventos aí que o CRTR de São Paulo vai proporcionar aos profissionais. Obrigado a todos os profissionais que participaram.